Você sabe em quais áreas, depois de formado e formado em pedagogia, você pode trabalhar? Já quero te adiantar que não é só na escola como regente de turma. Olá, meu nome é Ana Vitória, sou professora de reforço escolar há 5 anos e tanto aqui no TikTok quanto no meu canal do YouTube eu gravo vídeos para ensinar de forma gratuita como começar a trabalhar com aulas particulares, entender esse universo, essa parte da educação e ajudar todo mundo que eu puder a iniciar a trabalhar nessa área. Eu vejo que uma dúvida muito grande das pessoas a respeito da faculdade de pedagogia é exatamente o por não saber a amplitude que o curso tem. Né? Então, muitas pessoas acham que a faculdade de pedagogia vai te ensinar a cortar EVA, vai te ensinar a cortar cartolina e vai te formar para você dar aula só para criança pequena. E não é assim. A pedagogia, a gente precisa entender o que é a pedagogia. Em primeiro lugar, a pedagogia é uma ciência social que estuda o ser humano, estuda a infância, a adolescência, estuda os meios de aprendizagem, estuda como a educação e o aprender acontece. Então, na faculdade de pedagogia, por exemplo, você vai ter muitas matérias que vão ser com temas de história. Então, por exemplo, na faculdade de pedagogia, o que eu mais estudei nos primeiros períodos foram história, sociologia, sociedade, meio ambiente, o ser humano e ambiente, no caso, o ambiente, o ser humano e sociedade. Como a pedagogia surgiu, como foi a educação ao longo dos séculos. Na faculdade de pedagogia, pelo menos na minha, eu estudei desde o surgimento do ser humano até os dias atuais. Então, a educação, como ela foi vindo, as tecnologias. Então, isso é a pedagogia. Então, ela é muito ampla. O que você estuda na faculdade de pedagogia te habilita a trabalhar em vários lugares, que são esses aqui que eu vou colocar agora. O pedagogo, em primeiro lugar, ele pode trabalhar em escolas e ambientes formais de ensino, instituições de ensino. Qual que é a função principal do professor na escola, o pedagogo na escola? Ele pode atuar como professor da educação infantil até o ensino fundamental 1, quinto ano. Então, sabe aquele professor que você teve, que te alfabetizou, o professor do quarto ano, do quinto ano, do terceiro ano, aquele professor que dá aula praticamente de todas as matérias? Aquele professor é um pedagogo, é uma pedagoga. Então, vai da educação infantil até o ensino fundamental 1. E na faculdade de pedagogia você aprende as matérias que você ensina no Fundamental 1. Você aprende português, matemática, ciências, história, geografia. Você aprende essas matérias. É claro que você não aprende do modo aprofundado, né, e com tanto detalhamento. Eu sempre falo, você está formando em pedagogia, qualquer faculdade, você não pode ficar só com o que a faculdade te passa. Se você quer ser um bom profissional, você tem que estudar muito além do que eles ensinam. Então, essa é a primeira função do pedagogo em escolas, atuar como regente de turma. A segunda função do pedagogo na escola é na gestão escolar. Então, você pode trabalhar como diretor, supervisor pedagógico, orientador pedagógico, coordenador. Você pode trabalhar nessas funções. Quem já trabalhou em escola sabe que tem alguns profissionais lá. Tem o professor, tem o supervisor, tem o coordenador, tem o diretor, tem a diretora. Então, essas pessoas, para trabalhar nesses âmbitos, precisam ter formação em pedagogia. Outra área que você pode trabalhar sendo pedagogo e pedagoga, que é o que eu ensino aqui, é o reforço escolar. É obrigatório ter um diploma em pedagogia para dar aula de reforço? Não é obrigatório. Porém, se você se forma em pedagogia, por exemplo, ou faz alguma licenciatura, você tem uma habilitação muito maior no sentido de conhecimento. O conhecimento que você adquire na faculdade de pedagogia é extremamente válido e rico. Então, na hora que você for dar aula, que você for ensinar uma criança ou um adolescente, ter uma graduação, ter estudado por 5 anos sobre educação, sobre aprendizagem, é um diferencial na sua vida, né? Não é nem nos outros, é na sua vida. Em como você vai ser um profissional, na qualificação que você tem a partir desse conhecimento. Tem como estudar os conteúdos de pedagogia fora da faculdade? Tem, mas é mais difícil, porque na faculdade meio que você já recebe tudo mastigado, por sessões, né? Por épocas, por fases. Mas é totalmente possível e, inclusive, eu recomendo. Quer dar aula de reforço? Se você não tem uma pedagogia, não tem licenciatura, estude muito os meios de educação, de aprendizagem, estude pedagogos que foram importantes
né, no crescimento da educação, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Outra área que o pedagogo pode trabalhar é na pedagogia hospitalar. O pedagogo hospitalar é aquele pedagogo que faz uma ponte extremamente importante e necessária entre a escola e o aluno adoentado. Então, por exemplo, se já aconteceu com você, de você na sua sala tem um aluno que ficou doente, ficou internado e não foi na escola? Já aconteceu com você de ter uma aluna que ficou grávida e não podia ir na escola? Comigo já aconteceu todas essas situações. Eu lembro que no meu último ano do ensino médio tinha uma aluna que ela estava grávida e ela ficou totalmente impossibilitada de ir na escola. Tinha um pedagogo, né, no caso uma pedagoga, que ia na casa dela, passava para ela os conteúdos que os professores passavam em sala de aula, passava as provas para ela e entregava para a escola, e assim ela conseguiu concluir. Isso acontece com qualquer aluno que ficou adoentado de alguma maneira, ficou internado, impossibilitado de ir na escola, quebrou uma perna, enfim, inúmeras situações. Esse pedagogo faz esse intermédio, faz essa ponte. O pedagogo pode trabalhar em editoras de livros didáticos. Então, sabe esses livros didáticos que a gente recebe na escola pública, na escola particular? Existem pedagogos que trabalham nas editoras, na construção desses materiais pedagógicos. E você pode trabalhar com a construção de livros didáticos, livros pedagógicos, jogos pedagógicos. Isso é uma função que o pedagogo também pode exercer. O pedagogo, pegando esse gancho, ele pode trabalhar também na indústria de brinquedos. Existe uma indústria de brinquedos maravilhosa. Então, brinquedos pedagógicos, sabe? Brinquedos ali para as diversas fases da infância. Tudo isso é muito importante que se tenha a participação de um pedagogo, porque nenhum profissional é tão bom quanto o pedagogo para entender os brinquedos que estão ali aptos, né, e corretos para cada fase do desenvolvimento. O pedagogo, ele pode trabalhar em empresas. A pedagogia empresarial. O que acontece? O pedagogo, nas empresas, ele é aquela pessoa que faz a gestão da equipe, que faz treinamentos, que dá palestras, que ensina funções. Eu já participei uma vez, eu trabalhei numa empresa que tinha uma pedagoga que foi lá ministrar um treinamento para um determinado setor da empresa. Porque o pedagogo, ele estuda a aprendizagem, não é especificamente só criança. Você aprende como a aprendizagem acontece. E uma empresa que tem funcionários e precisa que aquele setor funcione bem, precisa que aqueles funcionários eles aprendam aquela função, aquela determinada demanda, e nada melhor do que um profissional especializado no aprender para ensinar todas essas demandas, além dessa gestão de equipes, essa organização dos setores da empresa. Então, gente, o curso de pedagogia é muito amplo, né? A sua área de atuação, depois de formado, é gigantesca. E aí vai depender também do que você quer, né? Eu sempre dou um conselho. Desde o seu primeiro período na faculdade de pedagogia, procure fazer estágios. Faça estágios em escolas públicas e particulares. Por quê? Quando você faz o estágio, você vê como que é a escola de verdade. Porque uma coisa é aquilo que você vê no papel, na teoria. E outra coisa é aquilo que você vê na realidade. Sempre oriento isso, faça todos os estágios possíveis, obrigatórios e não obrigatórios, para que você veja a realidade, além da teoria que a gente aprende na faculdade, na leitura dos livros. E sempre estude a mais. Tá lá, tem a matéria ensinando psicopedagogia institucional, estude a mais, né? Inclusive, quem se forma em pedagogia pode trabalhar como psicopedagogo se fizer uma pós-graduação em psicopedagogia. E o psicopedagogo é esse profissional especializado nos transtornos de aprendizagem, nas dificuldades de aprendizagem, o que dentro da escola é extremamente essencial, além do trabalho que o pedagogo pode desenvolver na escola, na educação inclusiva, na educação especial. Então, assim, gente, a pedagogia é extremamente ampla. O pedagogo é um profissional extremamente necessário e eu super incentivo a estudar esse curso.